Muito bem, tarde de segunda-feira, eu estou aqui na frente do Fórum Municipal de Jaú. Eu conversei agora há pouco com o promotor da Defesa do Consumidor, Dr. Luiz Fernando Rosseto, e eu estou aqui com Ivânio Dickmann, presidente da Coabras, a cooperativa que está atuando aqui em Jaú em relação às casas próprias, o tão sonhado, o sonho de boa parte da população, a casa própria. Ivânio, eu vou começar fazendo para você a pergunta que eu fiz para muitos dos articuladores sociais da Coabras e ninguém pôde me responder. De onde vem o dinheiro para a construção das casas? Perfeito. É muito importante essa pergunta, Rodrigo, e para a comunidade toda entender de onde é que a Coabras utiliza os recursos para as construções. Primeiro, para a compra dos lotes, a poupança é feita com os recursos dos próprios cooperativados, ok? As pessoas escolhem quanto podem pagar por mês e eles são organizados em um grupo e esse grupo poupa mensalmente e com um tempo aí de 2 a 3 anos tem recursos já suficiente para a compra dos lotes. Ou seja, então, já contrariando tudo que alguns articuladores disseram de que os bancos subsidiariam a construção em parceria com a Coabras, é o próprio cooperado quem tem que procurar o recurso e ele vai bancar a construção do seu imóvel, é isso? Veja bem, parceria é um termo que nós usamos muito, porque a gente entende que muito mais do que financiar um imóvel, o banco realmente ou a instituição financeira está apoiando o projeto, porque muito mais que financiamento, nós buscamos parcerias, né? E sem dúvida nenhuma, quando um banco apoia um projeto de pessoas que não tinham tido acesso pelos moldes tradicionais, né, pelas construtoras que vendem, pelas incorporadoras, sem dúvida nenhuma, aí se firma também uma parceria. Essa é a construção do conceito de parceria que nós temos. As instituições financeiras não têm obrigação de financiar a Coabras em si, até porque hoje o financiamento habitacional ele é feito sempre pelo CPF da pessoa, não existe hoje um financiamento para a cooperativa. Então é como você disse, o cooperativado vai buscar o crédito, mas orientado pelos educadores da Coabras. E por que a Coabras, então, administra o dinheiro do cooperado? Perfeito. Para executar uma obra, exige um certo conhecimento e um profissional precisa acompanhar a obra. Por quê? Porque existem informações técnicas que normalmente os cooperativados não têm, principalmente na área da construção civil, da compra de materiais de construção, contratação de bons profissionais de engenharia, arquitetura e a gestão da obra como um todo, como ela é um volume muito grande de recurso, 2, 3, 4, 5 milhões, dependendo da dimensão do projeto, ela demanda que um profissional que já tem experiência nessa área faça a gestão. Certo. Hoje a Coabras não tem um terreno para construção, para iniciar a construção das casas. Já falaram que a Ferrucci teria doado, que a Ferrucci iria vender, que diretores do supermercado, proprietários do supermercado Red iriam doar, depois iriam vender. Falou-se em porcentagem de imposto. O que tem de verdade dessas parcerias que a Coabras tem em Jaú? Veja bem, quando nós visitamos as áreas em potencial para construir aqui em Jaú, nós estamos fazendo um levantamento de mercado, né? E talvez isso tenha sido confundido pela comunidade como um potencial interesse de parceria, mas na verdade o que a Coabras faz é... Pela comunidade ou por articuladores sociais que afirmaram em gravações que a TV local e a Bala Mágica Comunicação têm seu poder, em que articuladores sociais da Coabras dizem que essas áreas já existiam em parceria com essas empresas as quais eu citei. Sim, veja bem, vamos fazer uma distinção aqui entre o que foi dito e o que foi entendido. Eu acho que isso é importante, né? Se os educadores articuladores disseram que nós teríamos, de repente, parcerias com proprietários, foi na intenção de provocar uma aceitação maior do projeto. Eu entendo isso como um sentido positivo na seguinte leitura. As pessoas têm uma necessidade, às vezes, de ter tudo pronto para começar um projeto. E isso é importante que se compreenda, em definitivo, que quando a Coabras começa a atuação, organizando a comunidade, ela não tem todos os elementos. Isso é uma construção do grupo cooperativado. Certo. A empresa também anunciou em faixas na cidade, a gente vai até pôr imagens aí, em faixas na cidade, que não seria necessária a pessoa ter comprovante de renda e não teria problema ela ter nome no SPC, no Serasa, em serviços de proteção ao crédito. Isso é verdade até a página 2. A pessoa pode se filiar à Coabras, pagando então daí, quando tudo começar a funcionar, essa taxa de R$500, mais as mensalidades de R$15, mais provavelmente a taxa do terreno, que varia aí, segundo articuladores sociais, em R$129 em média. Então isso ela poderia fazer, mas ela não iria conseguir então construir ou então obter a casa com as restrições no nome. Veja bem, hoje mais de 50% da população brasileira não comprova renda. Isso não é um privilégio de Jaú.
né? Isso, infelizmente, é um cenário nacional. E essas pessoas precisam de moradia, né? E hoje, felizmente, as agências bancárias, as instituições de financiamento estão financiando mesmo para pessoas que não têm comprovação formal de renda, ou seja, carteira assinada. Mas ele é um profissional liberal, ele é um profissional autônomo, e essas pessoas têm tido acesso. Essa informação é pouco disseminada. E nós estamos, então, informando a comunidade de Jaú que, mesmo se você trabalha como um profissional liberal ou é um autônomo, não tem renda declarada na sua carteira de trabalho, você pode sim participar da cooperativa de habitação, pode sim fazer financiamento. Sobre a SPC e Serasa, muitas instituições já estão sinalizando outras formas de avaliação de crédito que não só a avaliação do SPC e Serasa. Hoje ainda, muitos bancos, muitas instituições de financiamento ainda veem o SPC e Serasa como um impeditivo de financiamento. Mas tanto essas faixas aí que não sugerem nas faixas, na propaganda, tanto isso como o fato de se usar o nome de empresários da cidade que tem terrenos e que não tem contrato nenhum com a empresa, não seria uma propaganda enganosa da Coabras? Eu não entendo assim, Rodrigo, porque nós conversamos com essas pessoas. Nós, pessoalmente, não estamos fazendo a divulgação massiva disso. Por quê? Porque isso é um projeto que está em projeção. Ou seja, nós vamos só precisar dessas terras quando nós tivermos capacidade de pagamento dessas terras. Agora, é interessante a gente saber que existem muitas áreas de terra com o interesse dos seus proprietários de negociar com a Coabras. Isso é uma verdade. Bom, para terminar nossa conversa, vamos pensar no caso, eu sou um cidadão, procuro a Coabras. Quanto tempo, a partir de hoje, vamos supor, eu paguei aqui R$500 para você. Em quanto tempo eu vou ter a minha casa? Tempo, Rodrigo, isso é muito importante. Nós não trabalhamos com tempo pré-determinado, nós trabalhamos com médias de tempo da experiência das outras cooperativas de habitação. Por exemplo, uma cooperativa de habitação que nós temos muita relação, demorou em torno de 3 anos e meio para comprar o lote. E está a obra dela prevista para 18 meses. Então, é um tempo de 5 anos. Tá certo. Então, esse é o presidente da Coabras, que está visitando a cidade, Ivânio Dickmann, e a gente falou, conforme eu disse no começo da matéria, com o promotor que defende os direitos do consumidor. Vamos ver o que ele falou. Doutor, como anda a situação da Coabras? Em relação à empresa Coabras, foi aberto um inquérito civil na promotoria e também pedimos uma investigação criminal, porque a cooperativa chegou em Jaú, fez uma série de propagandas e muitas pessoas já começaram, né, a procurar tanto a promotoria quanto outros órgãos, questionando a forma de atuação, questionando a falta de recibo em inscrições. Está havendo um conflito, né, de informações e por isso nós pedimos cautela para todo consumidor. É natural que as pessoas se interessem e procurem adquirir imóveis, né, de uma maneira mais fácil, né, uma aquisição de um valor mais próximo à sua realidade. E uma cooperativa, no caso dessa Coabras, lança essa proposta e chamou a atenção da cidade. Chegou a informação de que mais de 100 pessoas já teriam feito a inscrição. Essa informação não foi confirmada. Doutor, o presidente da Coabras esteve procurando o senhor. Ele trouxe algum documento? O que ele veio fazer nessa visita? Sim, o presidente esteve aqui na promotoria hoje. Na verdade, trouxe uma cartilha, né, um manual do cooperado e também vivendo em cooperativa. Mas são informações vagas. Isso não significa que a cooperativa tenha idoneidade para operar, como eu disse. O presidente esteve aqui, aparentemente está em Jaú fazendo, né, propaganda da cooperativa, né, e nós vamos investigar agora essa participação, porque, segundo já foi informado, essa empresa foi formada, foi criada em novembro do ano passado. Sequer tem um registro, né, da declaração de renda dessa empresa. Não sabemos qual é o patrimônio dela, quem são os seus sócios e qual é a garantia, né, para os consumidores de que seus imóveis serão realmente construídos. O senhor também recebeu hoje aqui da TV local as imagens, são mais de 1 hora de imagem com toda a reportagem, usando inclusive câmeras escondidas, que acabaram denunciando a cooperativa. Aonde essas imagens podem colaborar com o andamento da investigação? Sim, toda e qualquer informação será utilizada no inquérito civil e com certeza também será encaminhada para a Polícia Civil para que nós possamos esclarecer tudo isso, né? Como eu disse e reafirmo, há um conflito de informações, isso precisa ser esclarecido.
A cooperativa aparentemente já fez uma proposta, né, que saiu até numa matéria do jornal Gente, onde não há necessidade de consulta em SPC, Serasa, etc. Então, nós não sabemos da idoneidade desta empresa para ofertar imóveis para pessoas de baixa renda, né, e formar grupos para a aquisição, quando esses grupos, os próprios grupos, se não houver consulta a esses órgãos, né, ao Serasa, SPC, podem ser formados em situações temerosas, né, uma situação temerária. Agradecer, então, a presença aqui em Jaú do presidente da empresa. Essa entrevista fica, então, vocês já ouviram o que disse o presidente da empresa, o que disse o promotor. Em todo caso, nunca custa pensar direito e procurar os órgãos de defesa do consumidor para analisar e ver se é realmente o melhor negócio. Rodrigo Boni, TV Local informa.